Olá, hoje a gente vai ah, analisar uma ideia muito forte na nossa cultura, né? Aquela coisa de que homem não chora. Pois é. E vamos olhar para isso usando como base um material bem específico, que vem do livro Homem Não Chora, o verdadeiro homem de Deus, do Paulo César Nascimento dos Santos, e que foi discutido lá no programa Homens de Ferro Forjados no Caráter de Cristo. Isso. A nossa ideia aqui é entender como essa fonte que vem de um contexto de fé, sabe, desafie esses estereótipos que a gente conhece sobre ser homem e lidar com emoção. Com certeza, porque aquelas frases, né? Engole o choro, seja homem. Exato. Homem não chora. Todo mundo já ouviu. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. E o ponto central que essa fonte traz é bem interessante, é quase uma inversão. Ela sugere que a força masculina de verdade, ainda mais nessa visão de fé, ela não só permite, mas ela meio que inclui a expressão da emoção, sabe? Inclui a vulnerabilidade. Ah, interessante isso. Não é esconder, então. Não é esconder. A ideia que eles passam é que segurar o choro não é sinal de força genuína, entende? E para mostrar isso, a fonte usa uma figura central, Jesus Cristo. Argumentam que ele é um modelo diferente de masculinidade. E aqui é onde fica realmente interessante, porque a fonte destaca muito uma passagem bíblica super conhecida, curtinha, João 11:35. Jesus chorou. Só isso. Só isso. Mas com significado imenso, né? Exato. A análise que o material faz é que não foram lágrimas de, sei lá, de derrota pessoal ou de fraqueza. Pelo contrário. Não mesmo. Eles interpretam como uma expressão profunda de amor, de compaixão, pela dor da família do Lázaro, pelo próprio Lázaro e até de forma mais ampla, né? Pelo sofrimento humano que ele via ali. É a humanidade dele falando alto. O fascinante aqui é justamente essa construção de Jesus como um modelo alternativo. A fonte descreve ele como o homem de dores, né? Fazendo referência lá a Isaías. Alguém que sentia as coisas de forma muito intensa. Não foi só ali com Lázaro, então. Não, não foi um caso isolado. O material lembra que Jesus chorou em outras situações também. Chorou lamentando sobre Jerusalém, né? Com compaixão pela cidade. E no Getsemane também, né? Que é um momento super forte. E isso no Getsemane, no momento de angústia profunda, bem humana, diante do que estava por vir, tudo isso, assim, reforça a mensagem da fonte. O choro é apresentado como um traço de humanidade mesmo, de sensibilidade à dor do outro, à injustiça. Não como uma falha, entende? Ou fragilidade. Entendi. É como se essa capacidade de sentir e de expressar fosse parte da força dele, da força espiritual. Exatamente. É essa conexão que eles fazem. Então, a mensagem que essa fonte passa para os homens é um encorajamento bem direto, né? Para rejeitar essa pressão de ter que ser sempre durão, inabalável, quase invencível. Isso. É uma validação clara da emoção masculina, das lágrimas. E o material até detalha situações onde seria normal ou esperado que o homem chore, segundo essa visão. Sim, eles especificam, tipo, chorar pelos filhos, pelas dificuldades em casa, orar com lágrimas por um casamento, ou sentir a dor de um amigo, de um irmão que está sofrendo. Basicamente normaliza o choro em momentos de conexão humana, de conexão espiritual profunda, tira aquele peso, né? Exatamente, tira o estigma. Se conectarmos isso ao quadro geral, aquela metáfora do programa Homens de Ferro, ganha um sentido diferente, então. Ganha sim. Não é ser duro e frio como o metal, né? A ideia que eles apresentam é que são homens fortes, sim, o ferro, mas que são forjados no fogo de Deus. E esse forjar seria o quê? Segundo a fonte, é um processo que transforma, o fogo ali purifica, molda, mas em vez de endurecer no sentido de tornar insensível, ele torna o homem não só resistente, mas também sensível, compassivo, mais humano, entende? Entendi. Busca uma integração, então. Força e sentimento. Não um contra o outro. Isso, a força real viria justamente dessa capacidade de ser forte e, ao mesmo tempo, sensível. É uma combinação. Então, o que tudo isso significa? Parece que a conclusão principal que a gente tira dessa fonte é que expressar a emoção, e aí incluindo o choro, não é só, Aceitável? é apresentado como algo essencial, né? Uma parte fundamental de uma masculinidade que eles consideram forte, autêntica e que segue o exemplo que eles veem em Jesus.
É uma redefinição bem forte do que é ser forte. Tira o foco da repressão e coloca na expressão ligada à compaixão, à fé. É uma mudança de paradigma importante dentro desse contexto. Isso levanta uma questão importante. O material termina com uma imagem bem marcante, a do verdadeiro guerreiro de Deus. Sim, O carregando a espada na mão, ele mantém o coração no altar. E junta isso com a ideia de ser moldado por um Deus que também chorou, como a fonte coloca. uma imagem poderosa. Muito. Então, fica a reflexão, né, para quem nos ouve. Como essa perspectiva que une força e vulnerabilidade de forma tão explícita e se inspira numa figura divina que chora e valida a emoção como ela conversa, ou até confronta os modelos mais comuns de força e masculinidade que a gente vê na sociedade em geral, é um bom ponto para a gente pensar. Como essas ideias dialogam com o mundo lá fora? Exatamente. É um contraponto interessante.